Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um programa da Superintendência da Juventude, nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Estamos aqui, hoje com a sede diária Vila Gaúcha, a juventude da sede diária Vila Gaúcha, e nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos algo de Deus nessa noite. Está aqui comigo o jovem irmão Wesley. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, meus irmãos. Também aqui da minha direita está a irmã Laura. Paz do Senhor, irmã Laura. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu creio que Deus preparou algo especial para nós, onde o nosso tema é algo muito interessante, para aqueles que acompanharam na arte que foi lançada, onde diz o nosso tema Colhendo Experiências no Deserto. Irmão Wesley, vamos ler então o nosso tema que está em Êxodo, capítulo de número 10 e o verso de número 2. Amém. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Aleluia. Grande palavra de Deus, Eu busquei uma direção de Deus especial, irmã Laura, devido a essa live, o que nós traríamos para falar para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, irmão Wesley. E quando eu estava preparando algo, veio bem forte este tema no meu coração sobre colher alguma coisa no deserto. E aí a gente para, irmão Wesley, para analisar. O deserto, eu acho que é o lugar mais difícil de se colher alguma coisa, porque lá não tem nada. Sim. Então, eu creio que quando a gente vai para esse tema, a gente olha, irmã Laura, deserto. Então, o deserto é um lugar que muitas vezes representa sofrimento, muitas vezes representa dor, perda, alguma coisa, mas lá a gente consegue extrair algumas coisas. Experiências com Deus. Experiências com Deus, isso aí, irmão Wesley. E isso veio bem forte ao meu coração para nós trazermos para essa noite, irmã Laura, sobre experiências com Deus. Talvez nós iremos abordar aqui de uma forma diferente hoje, nesta live. Nós queremos conversar mais com os irmãos, nós queremos ouvir algum desses jovens, tem mais jovens que depois aparecerão aqui na transmissão. E eu creio que todos nós tivemos, irmão Wesley, alguma experiência com Deus. Eu creio que todos nós, irmão Laura, tivemos algum encontro com Deus, algo em meio a alguma provação, alguma adversidade. E é isso que nós vamos compartilhar aqui. Mas antes de nós começarmos
a trazer esses relatos, experiências que Deus tem nos dado, eu quero te convidar a compartilhar esta live com pelo menos 5 contatos, irmã Laura, ou mais. Mais, né? Compartilha aí com 10 contatos, eu acho que já dá para a gente aumentar, né, a bênção do Senhor. Então, compartilhe com 10 pessoas essa transmissão. Faça aquilo que Deus tocar no seu coração e vamos avançar. E não esqueça de também deixar o seu like. Deixe o seu like aqui para que possa alcançar mais vidas nessa transmissão. E Deus, além de falar contigo, vai falar com a pessoa que você enviou o link dessa transmissão. Amém? Amém. Irmão Wesley, vamos fazer uma oração, vamos orar todos juntos. Vamos abençoar esses irmãos que estão nos acompanhando. E enquanto nós vamos orando, eu creio que eles irão compartilhar, né, nos grupos, com seus contatos, aquilo que Deus tem colocado para nós e Deus vai alcançar as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós clamamos, Senhor, por Ti agora, crendo que Tu vais, Senhor, trazer a direção. Toque as pessoas que Deus, estão no nome de Jesus, Senhor, na casa delas, faça Senhor algo Jesus. sobre a vida dessas pessoas. Alcança elas, Senhor. Alcança todos que Que estão as nossas falas ligados a venha essa tocá-las, transmissão, que querem, que Senhor, os nossos receber alguma testemunhos, coisa, elas venham se que identificar, querem, Senhor, Jesus alcançar Cristo. algo da Tua parte. Em nome de Deus, Jesus. que a Tua palavra e os Teus feitos sobre a nossa vida, como disse a palavra, seja passado em diante, Senhor. Seja alcançado mais vidas, aquilo que o Senhor fez conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Irmão Wesley, eu sei que aqui a gente fica um pouco apreensivo, um pouco nervoso, né, irmã Laura? A gente fica bem Bastante. nervoso. Creio que os irmãos entendem. Eu acho que tenho certeza, é a primeira live do irmão Wesley. Então, essa é a primeira live que ele participa. Então, eu creio que o nervosismo é bem grande, né, irmão Wesley? Eu lembro também da primeira vez que eu participei da live. Irmã Laura, a sua não é a primeira vez, né? Não, Mas já é. sempre é um nervosismo estarmos aqui, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui 2 jovens especiais nessa noite que têm uma experiência de Deus para transmitir para você. Por quê? Esses 2 jovens que estão aqui foram jovens que se batizaram no último batismo que tivemos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, você pode dar um glória a Deus aí. Eu creio que Deus está avançando a sua obra e essas experiências estão alcançando outros jovens. Com isso, irmão Wesley, eu queria te perguntar sobre essa experiência que tu teve com Deus, né, em meio ao deserto. Como foi esse ponto para chegar ao batismo? Como foi esse teu encontro com Deus? Acho que muitos jovens que ouviram esse teu testemunho, né, de como tu chegou e como tu foi desenvolvendo na igreja, eu creio que pode ajudar muitos outros jovens que estão nos ouvindo. Sim. Amém. O que me levou a me batizar foi muitas das experiências. Como posso dizer para os irmãos? Quando tu chegou na igreja. Quando eu cheguei na igreja, meu irmão, que hoje é desviado, infelizmente, me levou. Eu comecei a ir nos cultos, comecei a ver que Deus existia, Deus estava ali, que a minha fé era pequena, eu acreditava, eu era crente, eu acreditava em um Deus, e eu não tinha experiências com Ele. Quando eu comecei, foi no início do ano, junho, julho, não sei, não lembro muito bem. Deus me tocou de uma forma espetacular. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi um dia complicado, digamos assim. Um dia literalmente no deserto, na prova, irmão Wesley. Sim. Eu estava num jejum com meu irmão e tive que ir ao médico, né? Num sábado. Nesse dia. Eu estava com umas enfermidades na perna. Daí o meu irmão, quando eu voltei para a igreja, o meu irmão disse que
para ser batizado é só pedir, que ele lhe daria. E naquele sábado, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Mas daí eu pedi, e fui batizado no domingo. Oh, glória a Deus. E foi... Mesmo no meio da aprovação, o Senhor pediu para ser batizado com o Espírito Santo. Sim. E foi uma das coisas espetaculares. Você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, Aleluia. como meu irmão disse, é só pedir para ele, que ele irá te batizar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que tremendo, meus irmãos. Eu observo algo sobre isso, né? É interessante que em meio a uma dificuldade que o Senhor teve, eu lembro desse dia, mas também me lembro uma coisa, irmão Wesley, o Senhor foi um dos primeiros a chegar e o Senhor não queria ter ido. Se eu não me engano, foi nessa consagração, o Senhor não queria ter ido no médico. E mesmo assim, tu foi por obediência. Sim. Né? E eu me lembro muito bem desse episódio, que ele ficou com o coração contrito, mas ele foi e depois retornou. Então, eu creio que nesse momento da adversidade, Jesus já estava olhando. Imagina, o sentimento dele, Laura, poderia ser pedir para Deus curar ele daquela enfermidade, mas ele se preocupou em pedir algo muito maior do que um benefício material da sua carne, um benefício físico. Ele pediu algo que teria um valor muito maior do que uma cura. Ele pediu o batismo com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, e quando Deus te deu esse presente para ti, como foi essa experiência? O que tu sentiu, assim, algo diferente? Sim, nossa, foi espetacular. Quando eu cheguei na minha casa, meu pai, que é ímpio, eu cheguei e ele falou: meu filho, eu vi um brilho no teu olhar. Oh, aleluia. Eu vi uma felicidade, essa felicidade me atingiu. E aquilo foi espetacular para mim. E eu fui para minha cama falando: Senhor, Senhor. Fui adorando o nome dele, porque naquele dia me batizou com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Foi um dos melhores dias da minha vida, o melhor dia da minha vida. Aleluia. A primeira vez que Deus falou comigo. Oh, glória a Deus. Tremendo, eu senti algo de Deus aqui. Oh, tem irmãos glorificando Glória a a Deus Deus. aqui, meus irmãos. Eu cheguei a sentir algo de Deus aqui, porque foi algo diferente. Então, veja, em meio a tantas provações. Mas antes, irmão Wesley, né? Antes de ser crente, eu creio que passou por muitas dificuldades também, até ter esse encontro com Deus. Sim. Mas Deus vem te dando experiências, né? Eu me lembro, agora tomando um pouco desse tempo aí da questão do batismo. Então, depois de ser batizado, depois Deus também começou a te usar e começou a derramar o Espírito Santo, o fogo de Deus em outras pessoas também, né? Sim. Como no congresso que tu contaste. Como é que foi no congresso? Conta aí, irmão, como foi essa experiência do congresso, que eu creio que foi algo grande, né, irmão Wesley? Ô, glória. Aleluia. Num congresso da juventude aqui na sede, eu estava glorificando a Deus e o irmão falou que para ir lá na frente, não sei, algo do tipo. Aleluia. E eu estava num montinho ali e o irmão falou: vai buscar mais jovens para Aleluia. ser batizado com o Espírito Santo, para receber mais de Deus. E eu busquei um irmão. E eu orei pelo irmão e o irmão começou a pular. Foi espetacular. Recebeu uma graça de Deus ali. Muito, muito. Foi magnífico. Não sei, não tem palavras para descrever. Né? Como dar o total sentimento daquele dia. Mas foi algo Sim, grande. muito. Aleluia. E agora, irmã Laura? Eu creio que chegou a parte que o coração dá uma acelerada agora, né, irmã Laura? Ô, glória. Aleluia. Mas a senhorita também se batizou, irmã Laura, né? E como foi essa experiência do batismo para ti? Naquele dia, quando tu desceu as águas, quando tu levantou ali, como foi? O que tu sentiu naquele dia, irmã Laura? Na verdade, eu cheguei com um grande fardo, né? Com aquela indecisão. Ainda estando lá, eu tava decisa. Bah, Deus, será que é a minha hora mesmo? Sentiu Será o que... questionamento? Sim. Mas daí, assim que eu desci as águas ali, daí quando eu subi, eu senti aquele alívio, sabe? Quando, nossa,
sei lá, não sei como Parece é que Deus explicar. tirou Tipo, o teu fardo sim, tu não. pesado. Glória a E daí Deus. ali eu senti o fogo do Espírito Santo e me renovei, que na verdade fazia já quase 2 semanas que eu não me renovava. Glória a Deus. Então foi algo diferente que tu sentiu. Tu pôde Muito. sentir em ti, dentro de ti, como se uma carga tivesse saído. Então, em meio àquele deserto, né, da decisão, tu conseguiu encontrar uma resposta, mano. Sim. Meu Ah. Deus, que baita experiência, né, irmãos? Muito. Meus irmãos, eu sei que nesse momento, logo nós vamos estar acompanhando aí o chat do YouTube, então comente a sua experiência. Nós queremos ler também a sua experiência que você teve em momento de adversidade, em momento, né, onde as coisas estavam tão complicadas. E eu também tenho algo para falar sobre uma experiência que eu tive com Deus, irmão Wesley, irmão Laura, que foi algo que foi muito interessante assim na minha vida particular, porque eu pude ver o Deus de provisão. Aleluia. Então, era uma situação onde, meus irmãos, eu me encontrava praticamente num deserto. Mais de uma vez aconteceu isso, mas vocês vão entender o que Deus faz conosco quando nós se jogamos na mão dele. Teve um dia que, quando estava atendendo a juventude lá na Curupaiti, né, quando nós estávamos congregando lá e atendendo a juventude lá, muitas das vezes o culto se estendia devido à glória de Deus, né, ou às vezes aconselhando algum jovem, e a gente se estendia. E eu lembro que chegou uma determinada noite que nós não tínhamos feito rancho, irmão Wesley. E aí a comida tinha acabado, só que era questão de esperarmos receber, fazer o rancho. Mas naquele dia a gente não tinha uma mistura ali, porque a gente estava naquela correria, não deu tempo de comprar. Sim, meu irmão. E aí, naquele dia que a gente estava na igreja, a gente foi para casa, chegou em casa, não tinha um mercado para que a gente pudesse chegar lá e, né, comprar alguma coisa. Ou pedir para pagar no outro dia que a gente recebia, né? Não tinha. E aí eu comecei a olhar e disse, Senhor, eu entendo a sua vontade, Senhor, mas também creio num Deus de provisão. Então, naquele momento, eu estava no deserto. Será que a gente colhe experiência no deserto, irmão? Com certeza. Será, irmão, que a gente consegue colher um fruto da onde não tem nada? Então tá. Então, naquele dia, o irmão Nicolas estava lá no deserto. Naquela noite. E quando eu cheguei em casa, então, eu estava observando aquela cena. E eu olhava para um lado, não tinha nada. Olhava para o outro, não tinha nada. Estava no deserto, completamente no deserto. Nada, só via o vento. E eu me lembro, meus irmãos, que eu olhei assim e eu disse, Senhor, eu lembro que eu pensei muito assim, irmãos, no meu coração, e sentamos, eu e a minha esposa, a irmã Juliane, nós sentamos no sofá, e eu lembro que eu pensei comigo e eu disse, Senhor, tu já colocou a moeda na boca de um peixe. O Senhor colocou o dinheiro lá, para que os discípulos pagassem então ali os tributos. O Senhor colocou a moeda dentro da boca de um peixe. Sim. E eu disse, se o Senhor colocou a moeda dentro da boca de um peixe, o Senhor pode colocar o dinheiro na minha conta. Foi bem esse sentimento que eu comecei a fazer uma analogia do que Deus estava fazendo e o que Deus fazia, e eu cheguei nessa conclusão. E aí, naquele momento, meus irmãos, eu lembro que a gente começou a orar. Enquanto estávamos orando, eu estava entrando... Primeiro eu entrei nas contas de todos os bancos que eu tinha no celular e não tinha saldo, estava zerado. Porque nós teríamos que comprar comida de algum lugar, né? Por exemplo, pedir uma comida pronta, porque não tinha mercado, não tinha lugar nenhum por causa do horário, era perto da meia-noite, então teria que ser uma comida pronta. E aí, naquele momento, eu olhava para um lado, olhava para o outro, nada, olhava o aplicativo 00, chegava até a dar uma tristeza, 000, só via o número 0. Entrei em todas as contas, irmão Wesley. E todas as contas. E aí teve uma que eu entrei, observei, tinha nada ali. Fechei o aplicativo. Aí eu olhei para aquela situação e eu me entristeci. Porque minha esposa estava ali, a minha filha também estava. E nós precisávamos se alimentar, irmãos. Sim. Nós estávamos cansados, tinha minha filha pequena. O pai ou a mãe, eles acabam abrindo mão, mas quando trata dos nossos filhos, a gente fica um pouco mais apreensivo.
mas precisamos confiar em Deus. E ali naquela noite, eu olhei o aplicativo, eu olhei para minha esposa e falei assim, Jesus pode botar o dinheiro na nossa conta. Eu fui mais ousado, irmãos. Eu falei assim, nós vamos orar agora e Deus vai botar R$100 aqui na nossa conta. Falei bem assim, irmão Lauro, nós vamos orar e Deus vai colocar R$100. Eu não pedi valor a mais, eu não pedi valor a menos, eu disse exatamente R$100. E aí nós começamos a orar ali naquele deserto. E quando nós estávamos orando, meus irmãos que nos acompanham, eu comecei a sentir uma graça de Deus sobre a minha vida. Meu Deus. E eu e minha esposa começamos a chorar. E quando nós choramos orando, pedindo para Deus, isso é algo tremendo e real. Quando nós oramos chorando para Deus ali, terminamos a nossa oração, suplicamos a Deus. Quando eu abri a conta do aplicativo, do mesmo, uma hora que eu tinha olhado e não tinha nada, quando eu cliquei, atualizei o saldo, tinha exatamente R$100 ali. Glória a Deus. Aleluia. Tinha exatamente R$100, meus irmãos, o valor que eu tinha pedido em oração. Oh, aleluia. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você pode colher algo no deserto. Você pode colher algo com Deus quando não se tem mais nada. Naquela noite eu pude ver, não só ver, eu pude conhecer um Deus de provisão. Aleluia. Nós só ouvíamos os irmãos contar a experiência de que Deus colocou o dinheiro, de que Deus multiplicou o alimento, mas nós não tínhamos vivido de fato aquele milagre. Mas naquela noite, Deus fez, do nada, aparecer o valor que a gente pediu em oração. Glória a Deus. Quando eu olhei o valor lá, eu comecei a chorar e eu senti uma graça de Deus, porque em meio ao deserto, Deus sim nos dá a possibilidade de colhermos experiências com Ele. Né? Pode não ter fruto nenhum no deserto, mas Ele faz gerar. Aleluia. Ele faz algo acontecer. Então, isso foi algo que aconteceu comigo. E sobre esses irmãos da live, que a gente não conhece a situação de todos que estão assistindo, talvez você esteja passando por um processo de indecisão, como a irmã Laura passou. Talvez você esteja passando por um processo de enfermidade, como o irmão Wesley passou naquele dia antes de ser batizado com o Espírito Santo. Ou talvez seu problema seja financeiro. De todas essas coisas, eu digo uma: Deus tem provisão em meio ao deserto. Deus, Ele te faz colher aonde não tem nada. Oh, glória a Deus. Bom, Wesley, interessante o que Deus tem feito na nossa vida, né? Eu vejo que nós estamos trilhando a caminhos com Deus, onde nós vivenciaremos muito mais experiências com Deus em ações como essa, onde nós não vemos as coisas. Sim. Onde Deus vai nos dar coisas grandes. Amém? Amém. Acho que eu tenho irmãos bem ansiosos aqui, assim como nós estávamos para participar dessa live. Então, já falei um pouquinho do que aconteceu comigo, irmão Wesley, irmão Laura, mas agora nós vamos ouvir um louvor pelo irmão Anderson e a irmã Juliane. Vão passar aqui, vão louvar e depois nós vamos estar ouvindo mais um pouquinho, né, mais uma parte desse povo que está aqui, contando as suas experiências em meio a tantos desertos. Fique conosco, aproveite para compartilhar essa live e vamos buscar a Deus nesse período. O nosso lema é Deus à frente, geração eleita. O nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco
na fornalha. Deus Glória a Deus, cumprimentamos os irmãos que estão videologados com a paz Glória do a Senhor Deus. Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Geração eleita, o
frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Glória a Deus, grande louvor, né? Eu creio que Deus ouviu, escutou, irmãos. Creio que agradou, né? Os ouvidos do Senhor. Meus irmãos, está aqui, como eu já citei, o irmão Anderson. Paz, Senhor, irmão Anderson. Paz, Senhor Nicolas, irmã Luana, a todos os irmãos que estão videologados novamente. Deus abençoe suas vidas. Aleluia. Paz, Senhor, irmã Luana. Paz do Senhor, irmão Nicolas, irmão Anderson. A paz do Senhor a todo mundo que está videologado nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que às vezes a gente é tomado pelo nervosismo, né? Mas nós estamos aqui, eu creio que são poucas as vezes, irmã Luana, que tu vem na live também, né? Sim. São poucas. Mas eu creio que nós temos grandes coisas para ouvir. E agora, qual experiência será que eu começo? Acho que eu vou começar pelo irmão Anderson. Glória a Deus. Irmão Anderson, vamos lá, conte um pouquinho dessas experiências de Deus sobre a tua vida e se tu conseguiu colher alguma coisa em meio aos desertos, às adversidades, dificuldades, e o que Deus tem feito na tua vida, meu irmão. Com certeza, irmão Nicolas, que cada experiência que Deus nos deu, né, em meio ao deserto, em meio a tantas as dificuldades assim, nós colhemos grandes aprendizados, né? A gente consegue aprender muita coisa. Deus nos ensina muita coisa, né? E na minha vida assim aconteceu diversas coisas, tanto espiritual como fisicamente também, mas Deus, graças a Deus, né, em tudo tem nos sustentado, tem nos dado força, né? E eu vejo assim que, contando uma das minhas experiências, o momento mais difícil, meus irmãos, que eu passei na minha trajetória assim, irmão Nicolas, foi o momento da minha disciplina, irmão Nicolas. Meu Deus. Minha primeira disciplina. Talvez muitos jovens não gostem de falar, irmão Nicolas, de disciplina, né? Mas é uma coisa assim que, quando erramos, meus irmãos, a disciplina é essencial, sabe? Para nós rever aquilo que a gente fez, para a gente corrigir, né? É o momento que Deus utiliza para nos corrigir, né? Corrigir, nos colocar no caminho novamente. É essencial, né, mano? Exatamente. E às vezes, até mesmo muitos jovens, irmão Nicolas, às vezes também utiliza a disciplina para sair da igreja, né? E eu vejo assim que eu falo ao contrário. A minha disciplina, ela foi, digamos, não vou dizer que é bom uma disciplina, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Remédio. Exatamente. Por quê? Porque me aproximou ainda mais de Deus. Por quê, irmão Nicolas e irmã Luana? Porque no momento da minha disciplina, lá, quando tudo aconteceu, foi o momento que Deus mais me levou a ter intimidade com Ele. Foi o momento em que meu pastor e o antigo líder, né, que estava antes do irmão Nicolas, irmão Iago, diácono Iago, que eles sempre nos passaram essa visão de que a disciplina é um remédio, que é aquilo para nós ver tudo que a gente fez, corrigir, buscar mais a presença de Deus. E em meio àquela disciplina, irmão Nicolas, eu me lembro assim que cada noite era um sonho diferente. Meu Deus. Cada noite era uma experiência diferente. Como assim? Porque, irmãos, eu me lembro que foi o momento que eu comecei a buscar a Deus intensamente. Eu pegava a minha Bíblia às 10 horas da noite, eu parava de ler, eu parava às 3 horas da manhã, das 10 às 3 da manhã, e eu tirava 30 minutos de oração na madrugada. E logo que eu dormia, irmão Nicolas, Deus me acordava às 4 e pouca da manhã, novamente, para me orar de novo. Por quê? Porque Deus me deu experiências que eu consegui sentir, de fato, o mundo espiritual. A raiva do diabo, irmão Nicolas. A raiva que o diabo tinha da minha vida. Porque quando acontece algo, irmão Nicolas, na nossa vida, em disciplina, essas coisas, um jovem erra, uma jovem erra,
o diabo utiliza isso para nos tirar da presença de Deus. Só que ao mesmo tempo que ele estava tentando me tirar da presença de Deus, Deus utilizou aquilo dali para me aproximar ainda mais dele. E aquele momento eu consegui aproveitar e então eu tinha sonhos, assim, visões de pessoas correndo ao redor da minha casa, como às vezes era pessoas, era passos, às vezes era em forma de um lobo, um cachorro grande assim, que falava assim para os que estavam junto, pega ele, mata ele. Só que o que acontecia? Ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho, esses pessoal, irmão Nicolas, esse lobo, eles paravam na porta da minha casa e eles não podiam entrar. Eles não podiam entrar. E naquele momento Deus me acordava para mim orar. E eu entendia, irmãos, que era Deus mesmo te mostrando, exatamente, de fato, a raiva do diabo e o que o diabo queria fazer comigo. Porque eu ouvia nitidamente pessoas falando do lado da minha casa, pega ele, entra, mata ele. Só que quando Deus está no controle de tudo, irmão Nicolas, Deus não deixa ninguém entrar. Deus não deixa nenhum demônio entrar dentro do nosso lar. Aleluia, glória E naquele momento, irmãos, por que eu conto essa experiência? Porque foi muito marcante na minha vida. Foi uma experiência que marcou muito a minha trajetória. E ali, então, eu acordava 4 e pouco, 4h20, 4h30 da manhã, e eu chamava também meu pai para orar. E nós orávamos ali. E naquele momento, nós se arrepiava, nós sentia uma opressão no mundo espiritual. Mas depois de orar, irmão Nicolas, aqui dali passava. Eu entendia que cada dia que passava e eu tinha essas mesmas experiências, era Deus me mostrando que Ele estava comigo. e era um deserto. Exatamente. Aparentemente era um deserto aquele momento, né, irmão Anderson? Eu creio que muitos têm, assim, né, por não poder ter as atividades, enfim, eu creio que se torna um período de deserto. Mas ali naquele deserto, então, Deus falou contigo. Exatamente. Deus me deu a providência. Porque, outra coisa, no início, meus irmãos, no início, eu estava entrando em uma depressão. No início da minha disciplina, eu estava entrando numa depressão. Meus pais não entendiam o que estava acontecendo comigo. Os irmãos não entendiam o que estava acontecendo comigo. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, de fato, por dentro de mim. Era um momento que eu me trancava, que eu não queria sair do quarto, que eu só queria ficar sozinho, não queria mais sair para lugar nenhum. Só que Deus me deu uma visão, irmão Nicolas. Enquanto eu chorava no meu quarto, Deus me deu uma visão que eu vi uma noiva. Eu vi uma noiva e na cabeça dela tinha uma coroa. Só que essa coroa ela estava seca, era como se fosse galhos de árvore. E essa coroa estava seca. E quanto mais eu chorava, era como se caía chuva na cabeça dela. E quando eu chorava assim, aquela coroa que era apenas galhos secos, ela começou a ficar com flores. Começou a brotar ali. Exatamente. E naquele momento eu chorando, eu parei um pouco de chorar e o que está acontecendo comigo? E naquele momento Deus me levou a ver a saída da minha casa assim, um noivo e uma noiva de braços dados assim, no portão da minha casa. E naquele momento que eu tive essa visão, eu dei um pulo, eu dei um salto do meu quarto. Tava minha família inteira na área, só eu ficava no quarto. Eu dei um salto e fui para a área, irmão Nicolas. E falei, não vou mais vir pro quarto. Meu Deus. Ali eu comecei... Tomar uma atitude. Exatamente. Ali, através daquela visão que Deus me deu, irmão Nicolas, eu vi ali que Deus estava tomando o controle de toda aquela situação. Meu Deus. Que foi onde que me tirou daquela depressão. Que tremendo, meus irmãos. Olha, eu confesso que até eu tô ficando espantado, no bom sentido, porque tem experiências que eu não tinha escutado ainda, e eu creio que é bom. Eu quero ver o que vai vir do lado de cá também, que eu sei que tem bastante coisa, irmão. Tem bastante coisa. Já nós vamos chegar aqui na irmã Luana. Mas, tu falando disso, irmão Anderson, aproveitando, tá, irmão Luana? Já, vamos deixar ela, né? Porque eu sei que tem bastante coisa aqui. Meus irmãos, eu tive uma experiência também, irmão Anderson, onde eu tava um sentimento de desânimo há muito tempo atrás. E eu lembro que eu tinha parado de ir aos cultos. Eu não me desviava, mas eu me entristecia e ia para uma forma de caverna. Sim. Então eu ficava retido ali em casa, não queria sair, não queria fazer nada. E agora tu falando sobre essa experiência de depressão, né?
Deus me lembrou aqui sobre algo que eu passei no deserto também. E aí eu lembro que naquele dia eu peguei, eu estava sentado, era madrugada já também. E eu comecei a lembrar das coisas que Deus fazia através das outras pessoas para minha vida, né? E o que Deus fazia quando nos usava. Eu comecei a lembrar daquilo, meus irmãos. E aí, naquele momento, irmãos, Luana, eu fazia tempo que eu não conseguia expressar uma oração para Deus. Era como se houvesse um bloqueio da minha parte, né? Não conseguia ter uma intimidade com Deus. E eu lembro que naquele dia, minha esposa já dormindo, minha filha também, eu lembro que eu olhei para o chão assim e eu disse, eu vou orar. Eu comecei a escutar um hino e senti uma coisa dentro do meu coração, uma saudade. E eu lembro que eu estava num quadro assim de depressão, um quadro de ansiedade, de tristeza mesmo, sem ter motivos, né, assim, aparentes, né, mas talvez uma depressão espiritual, né, por estar passando algum processo parecido como Exatamente. esse, né, que forma em nosso coração Sim. essa tristeza. E naquele dia eu me joguei no chão e eu comecei a orar. Só que quando eu fui orar, eu não conseguia, aleluia, expressar outra palavra, irmão. Eu só sabia dizer, Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória Oh, a Deus. glória a Deus. E naquele dia, meus irmãos, eu lembro que eu estava no quarto, assim, e quando eu me joguei no chão, eu deitei literalmente no chão, com a cabeça no chão, e eu dizia, Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. E eu me lembro, irmãos, que enquanto eu falava isso, eu senti que algo entrou no meu quarto. Algo invadiu, só que não foi algo normal. Eu senti um vento, irmãos. E não tinha vento lá em casa. Aleluia. Não tinha ventilador lá ligado, mano. E eu senti um vento pelas minhas costas. E quando eu senti aquele vento, eu só sabia dizer, Jesus, eu te amo. E eu chorava. Mas eu chorava que nem uma criança. Glória a Deus. Foi algo glorioso de Deus, glorioso assim, irmãos, que meus olhos estão cheios de lágrimas aqui. Porque eu lembro de Deus dizer, Jesus, eu te amo. E eu senti algo vir sobre aquele quarto. A presença gloriosa de Jesus invadiu aquele lugar e me tirou daquela angústia e daquela tristeza. Então, da onde eu não via, irmã Luana, numa simples experiência, eu pude entender, aleluia, eu pude entender o sentimento de Pedro, e de quando Jesus olhava para ele e dizia, mestre, tu sabe que eu te amo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o coração de Pedro moveu. E naquele dia, eu prostrado no chão, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido outras vezes. Então, uma coisa que eu enfatizo sobre esses desertos, né, que nós temos aqui como problemas, adversidades, né, algum processo que você esteja passando, lá você vai ter experiências com Deus que talvez você não teria em algum momento normal da sua vida. Então, esse deserto vai te gerar, sim, uma experiência com Deus. Nós juntamos aqui hoje pessoas para falar sobre essas experiências. Irmão Anderson falou algo que Deus fez. Se a gente contar tudo, eu não sei se dá tempo, meus irmãos. Sobre os mínimos detalhes, até, por exemplo, sonhar, irmão, que nem a gente já conversou outra hora, com um escorpião. Sonhei que eu estava deitado no chão, a gente tinha botado o colchão no chão, naquele dia estava muito quente, e eu sonhei que um escorpião estava vindo próximo à minha cabeça. E no sonho eu comecei a repreender aquele bicho. E aí eu acordei, e quando eu abro os olhos, está literalmente vindo um escorpião para perto de mim. Então eu creio que Jesus, aquele deserto, ele me avisou no sonho, meus irmãos. Então isso é uma das experiências, né? Claro, essa aqui é para a gente descontrair, mas mínimo detalhe o Senhor fez alguma coisa. Sim, porque exatamente. imagina, irmãos, eu sonhei literalmente que ele estava caminhando e quando eu abro meus olhos está lá, literalmente caminhando, vindo até a minha direção. Então eu creio que esse nosso Deus é um Deus que ele trabalha nos mínimos detalhes, ele trabalha no deserto, ele trabalha na bonança, ele trabalha dentro de um hospital, dentro de um Exatamente. presídio, aonde você dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu creio que lá o Senhor está provendo Exatamente. o que nós precisamos. Ele ouve. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Falando, irmão Nicolas, Pode dos continuar. mínimos detalhes, das coisas mais simples,
A irmã Luana, que está aqui do meu lado, Meu Deus. ela trabalhava comigo. Vai, e agora? Tem algo assim que aconteceu no serviço, assim, que foi incrível. Eu uma vez estava com chinelo, mano, meus irmãos. Um chinelo bem usado. A irmã Luana, ela... Se ela lembrou aí, é porque a história É engraçado. Mas só para descontrair também, para ver que Deus age até na simplicidade, Aleluia, irmãos, até nos verdade. negócios, nos mínimos Glória a detalhes, Deus. assim, Deus Aleluia. provê para nós, sabe? É verdade. E naquele momento eu estava com um chinelo bem simplesinho, assim. E Humilde, eu estava humilde. humilde, pra não dizer, né? Humildezinho. E a irmã Luana, ela falava para mim, né, que vai comprar uma chinela, vai trocar uma chinela. E não sei se ela se lembra, mas eu falava para ela, não vou comprar, Deus vai me dar. Deus vai me dar. Amém. E aí, meu chinelo, num dia quente, arrebentou meu chinelo. Arrebentou meu chinelo. Bah, esse E aí eu- foi o deserto, literalmente. Exatamente. E eu trabalhando ali, juntamente com ela ali, o chão quente, assim, abaixo de sol, e ela, vai comprar um chinelo, irmão. Vai comprar chinelo antes. E eu, não, irmão, Deus vai me dar, Deus Tava vai me dar. tentando ajudar aí, né, irmão? Deus vai me dar. E naquele momento, irmão Nicolas, eu trabalhando ali, limpando um carro, né? Nós trabalhava ali com o nosso supervisor, o pastor Roque, né? Que Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe você. E aí chegou um cliente e me olhou de pé descalço. Ele falou, por que tu tá de pé descalço? Eu, arrebentou meu chinelo. E eu, tá muito quente, né? Eu, não, tá terrível o sol. E eu voltei a lavar o carro. E ele, não, já volta aí, vai lavando meu carro que eu já volto aí. Quando veio, ele voltou com um chinelo novinho. Oh, glória a Deus. Chinelo bom. Aí eu olhei pra irmã Luana, viu, irmã Luana? Deus me deu. Só pra descontrair. Mas Deus age, irmãos, no verdade. Glória a Deus. simples, nas coisas mínimas. verdade. Então, tudo que você está precisando, tanto se é uma dificuldade, é um deserto, é uma bem material, alguma coisa, irmãos, que está passando na sua vida, dentro do seu lar, Deus, ele tem um poder Glória para a resolver Deus. todas as Oh, coisas, para aleluia. agir dentro do lar, no meio da família, no meio dos parentes, dos amigos. Então, é só a gente pedir, irmão Nicolas, para Deus, que Deus sempre está de ouvidos abertos para nos ouvir. Aleluia. Interessante agora, escutando isso, que eu lembrei, tá aqui a irmã Luana, ela pode confirmar isso. Estava também anteriormente o irmão Wesley. Nós tínhamos uma consagração, né, num sábado, uma consagração que era a cargo da juventude. E na madrugada daquele dia, de alguma maneira, eu não conseguia dormir. Eu fui muito atacado, assim, terrivelmente, eu não dormi. E aí comecei a ficar mal, começou a me dar uma dor forte, assim. Eu não sei, eu creio, meus irmãos, que não era algo 100% físico, que era algo que estava acontecendo espiritual sobre a minha vida, um ataque, né? E naquele momento eu lembro que eu consegui mandar mensagem para a irmã Luana, umas 6, 7 horas, eu dizendo, irmã Luana, eu estou muito mal e acho que eu não vou conseguir estar, pode conduzir a consagração para nós, vou ter que ir para o médico. Isso eu falei, mandei a mensagem para ela. Porque, meus irmãos, eu senti uma dor muito forte, um aperto, assim, era algo diferente. Mexia para lá, mexia para cá, não dormia, era algo diferente. Eu não sei explicar a forma, assim, que eu sentia, mas era algo muito ruim. Sim. E aí eu lembro que naquele momento, perto das 8, perto das 9 ali, eu consegui dormir um pouco e me acordei. E aí ali eu mandei mensagem para ela e disse assim, orem por mim, tô muito mal. E aí, de repente, eu dormi, mano. Sabe quando tu faz uma coisa e do nada tu apaga? Eu acho que Sim. o corpo diz, tá, chega. E aí, no momento que eu dormi ali, eu parei, sonhei. Eu disse, meu Deus. E aí, no sonho, eu estava vendo algo. No sonho, eu me via na igreja, assim, sabe? Eu não sei se era bem a igreja, mas eu via 2 jovens orando. Eu via a irmã Luana e o irmão Wesley. E eu via eles assim orando. E aí eu lembro que quando eu vi eles, eu acordei. E algo falou comigo assim, levanta porque tu tem que estar com a juventude. E quando eu abri os meus olhos, né, acordei, quando parei assim, e entendi o que estava acontecendo, eu comecei a fazer assim, ué, Cadê a dor? cadê, Cadê a dor? cadê a dor? É como se eu tivesse, em 1 hora que eu dormi, parecia que eu tinha dormido 12 horas. De repente, sumiu tudo que eu senti, eu parei assim e disse, ué, mas sumiu aquele negócio. E aí Deus falou comigo, tu precisa estar lá com a juventude. E aí na hora eu me levantei, peguei o terno, saí correndo,
Quando eu fui conversar com a irmã Luana, e aí eu fui falar para ela, tô indo, eu cheguei lá, ó, Deus me curou, orou por mim. E aí ela falou sim, e aí eu liguei o horário que eu cheguei, do horário do sonho, era exatamente o horário que ela tinha chegado e falado pro Wesley para os dois orar. Os dois, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Oh, aleluia. O que eu quero dizer, irmãos? Que Deus faz. Né? Então, naquele momento, era um momento que eu estava muito mal. Eu achei realmente que teria que ir para o médico, sim. Mas Deus ouviu a oração dessa juventude. Oh, glória a Deus. E foi como se algo tivesse arrancado com a mão, assim, irmãos. Então, experiências que Deus dá, e Deus me mostrou esses jovens orando. Por isso que eu dou glória a Deus por eles. Que Deus me mostrou eles orando lá pelo líder, clamando pelo líder, e Deus ouviu a oração. Então, são experiências, irmãos, de todas as formas, né, irmão Anderson? Como a gente separou esse tema, né, para falar sobre experiências que Deus fez este ano. Então, eu creio que muita coisa Deus tem para 2025. Muita coisa. Aleluia. Coisas que a gente nem imagina, né, irmão Nicolas? Coisas que a gente nem imagina, meus irmãos. Mas agora, irmãos, antes de nós ouvirmos o testemunho, então, e as experiências da irmã Luana, aleluia, da pregadora irmã Luana, Deus usa essa jovem na palavra, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Meus irmãos, antes de ouvirmos algo precioso de Deus, eu quero te convidar novamente a compartilhar essa live. Né? Quem sabe alguém, compartilhe com alguém que não é crente e diz, olha, assiste esse testemunho, Deus quer falar contigo, assiste essa transmissão, Deus quer falar contigo. Então aproveita esse minutinho para compartilhar essa live. Eu creio que Deus vai tocar em alguém, irmãos. É tão precioso quando a gente manda, né, o link da transmissão. A pessoa entra e depois ela comenta, Deus falou comigo, ouvi Deus. Assim como tem um comentário aqui da irmã Débora, que ela fala assim, ó, Paz, sou da cidade de Quaraí, estava afastada do ministério restauração há 7 anos, com muitos problemas, entre eles a ansiedade tomando conta de mim. Mas escutei Jesus chamando e voltei à casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha que experiência tremenda em meio a esse deserto. Aleluia. Então, compartilhe, porque pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo. Assim como nós lemos na palavra, né, lá em Êxodo, onde Deus diz que o povo, os filhos, iriam ouvir o que Deus tinha feito. Essas experiências que Deus nos dá, nós temos que compartilhar para o povo escutar o que o Senhor tem feito na nossa vida em meio ao deserto. Tem feito na nossa vida em meio à adversidade, tem feito em meio a tantas coisas. Né? Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mano, será que eu acho que já deu tempo de compartilhar a live, né? Acho que já deu, irmão. Acho que já deu. Então, quem não deixou o like, deixa o like. E agora eu quero me direcionar, irmã Luana. Irmã Luana, conte para nós, irmã Luana, o que Deus tem feito na sua vida, né, essas experiências. Sinta a liberdade para falar aquilo que Deus fez e o que tu quiseres falar também para compartilhar conosco nessa noite. Amém. Se eu fosse falar, eu teria tanta coisa para falar, né? Então, faltaria tempo. Às vezes a gente fica meio nervosa de estar aqui falando, mas que seja para a honra e glória do Senhor, né? Que o nosso objetivo é de estar aqui para outras vidas ser alcançadas através do nosso testemunho, né? Então, foi para isso que Jesus nos resgatou, né? Que através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas. Né? O nosso objetivo é esse, né, meus irmãos? E o Anderson foi uma pessoa que foi um canal de bênção para mim, na minha caminhada, né? Que a gente trabalhava junto lá no nosso supervisor, nosso pastor. E ele sempre estava pregando para mim, meus irmãos. No dia todo que a gente trabalhava, o Anderson foi um canal de bênção, que foi uma pessoa que me alcançou, né? E sempre pregando, falando do Senhor para mim. Estava trabalhando e falando a palavra? Sempre, toda hora. Eu lembro, Maluano, que quando eu estava escalado para pregar, irmão Nicolas, eu pegava... Treinava mesmo. Treinava lá. E aí, Lu, Deus te tocou? Amém? É verdade. Fazia o convite para ela ou não? Fazia. Fazia. Pra todo mundo que trabalhava, né? Não tinha movimento nenhum. Aí a gente botava as cadeirinhas no sol ali e a gente começava a conversar. Vai, era uma bênção. Foi bênção. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que Deus fez muita coisa na minha vida. Quem me conhece sabe. A gente também não pode falar tanta coisa aqui, mas Deus me alcançou de uma maneira muito especial, né? Deus sempre falou comigo.
quando eu chegava na igreja, eu sempre ia nos cultos, mesmo eu fui afastada quando eu era criança, né? Então eu me afastei ali, fiquei um bom tempo fora dos caminhos, mas não tinha sido batizada ainda, não tinha descido as águas. Então, toda vez que eu chegava, eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Tá, então, só para me entender, então desde pequena, Lu? Sim, eu participava, entendi. né? Quando era pequena, eu participava, depois eu saí dos caminhos do Senhor. E depois de muitos anos, Deus me alcançou, né? Pela misericórdia. Aleluia. Mas eu sabia. Todos os dias, né? verdade. Então, Não, vai sim, vai sim. glória Vai a Deus, sim. é. Tu vai ser uma serva de Deus. Eu creio que lá ele devia estar pensando nessas coisas. Irmão, não, eu vou ganhar alguém, eu preciso levar alguém para Jesus. É verdade. E sempre pregando, não antes é uma bênção. E a gente tem que entender que meio ao deserto o Senhor está conosco, né? Então, para a juventude que está começando, que não tomou uma posição ainda com Deus, está em dúvidas, né? Saber que meio ao deserto ali o Senhor está conosco, né? Que a gente pensa que a primeira coisa quando a gente entra no deserto, quando Deus se cala para nós, a primeira coisa pensa em largar. Não quero mais, porque eu não sinto mais a presença, mas ali Deus quer dar uma experiência contigo na caminhada, né? Que meio ao deserto ali Ele está conosco, né? Nos dando experiência, nos levando para mais próximo dEle, né? Então eu tenho tanta coisa para falar, mas eu quero dizer poucas palavras, né, meus irmãos? Que eu sou um pouco meio tímida aqui, mas que outra vida venha a ser edificada. Então, antes tu foi essa pessoa e eu demorei muitos anos, mas eu sabia da promessa que Deus tinha na minha vida e Deus queria me alcançar. Então, toda vez que eu chegava nos cultos, eu me renovava, Deus falava comigo, Deus sempre, olha, toda vez que eu chegava na igreja, Deus falava comigo. Então, eu disse, meu Deus, eu vou ir lá, eu era tocada, de Deus, né, renovada, toda vez que eu chegava. Mas daí chegou uma hora que Deus me levou para o deserto e tirou coisas que me atrapalhavam para mim tomar essa posição com Deus, porque o que é um deserto? É tirar aquilo que a gente pensa, por que está acontecendo isso? Então, Deus agiu dessa maneira, e eu, quando eu não tinha, né, lá no mundo, eu dizia, para que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo? Mas só que eu não entendia, mas quando Deus fez a obra, completou a obra na minha vida, eu pude entender que era um trabalhar de Deus. E às vezes a gente não entende por que está acontecendo isso, eu estou passando por isso, né? Aquela aprovação, que é um deserto, a gente não entende, né? E passa pelo aquele deserto, não tem ninguém. Às vezes dá uma crise, não enxerga nada. Não é verdade? Cadê a água no deserto? Cadê? É verdade. Parece que não tem, né? Exatamente. Então, ali Deus me provou e mostrou que estava comigo. Então, eu tomei foi num culto de Santa Ceia que Deus me alcançou. Então, ali eu cheguei e participei do culto e no final Deus me renovou, me batizou. Então, eu recebi uma glória assim que eu fui para casa impactada com a glória de Deus, né? Então mudou a tua vida. Mudou a minha vida. Eu era dependente do cigarro, então Deus me libertou espontaneamente, glória a Deus. Foi num culto que eu nunca mais senti vontade de fumar e aquilo lá me impedia. Na Como hora, que eu vou te sim, servir? Valor? Na hora. Eu disse que tem experiência que eu estou descobrindo agora. Foi na hora isso, Foi assim? na hora. Foi Chegou e não dia, teve mais não vontade. tive mais vontade de fumar e Deus colocou, comecei a mudar minhas vestes. Já no Deus. outro dia eu tinha, que a minha prima Késia me doava mais saia e eu guardava, sabe? Eu guardava e eu disse, essa aqui que eu vou botar. Ela estava até profetizando para Malona, tu viu, Anderson? Então, no já outro tava sendo dia, eu já não tinha mais desejo até das minhas vestes, eu já não tinha mais desejo de colocar as vestes que eu usava. Então, Deus foi fazendo a obra, me libertando de uma maneira que eu, às vezes, não sei explicar, mas que seja edificante para essa pessoa que está nos ouvindo ou vai ouvir essa live, né? Que, às vezes, muito jovem, é isso que impede, a vaidade. Eu era muito vaidosa. Meu Deus. E a minha família disse, tu mudou por completo. Eu era muito vaidosa mesmo. Então, foi nessa área que Deus trabalhou na minha vida e me mudou de uma maneira que eu não sei explicar.
mas foi algo de Deus, assim. E nessa caminhada eu tenho pouco anos de fé, mas nesses anos que eu tô no caminho do Senhor, Deus tem me surpreendido, Deus tem me sustentado, Deus tem me mostrado o caminho, né, da oração, né, que eu gosto muito, esse caminho Deus me mostrou. Oh, aleluia. E quando eu era muito jovem, tinha o pastor Alfredo, né? O pastor Alfredo. E eu era Alfredo, companheira benção, dele na benção. oração. Daí, quando eu chegava dentro da igreja e dizia, essa aí é a minha companheira de oração, eu sentia a presença de Deus. Porque ele chegava Grande dentro da exemplo igreja, pra meus nós, pastor irmãos. Alfredo, um dos E eu era a primeiros, né? segunda a chegar, eu era a primeira a estar ali orando com ele. Era companheira, literalmente. Era a companheira. E daí eu chegava ali, ele disse, essa aí é a minha companheira de oração. Oh, mas eu aleluia. sentia a presença de Deus. Eu sabia que Deus um dia ia me alcançar. De novo, novamente, então, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sirvo a Deus com alegria. Não que a gente não vai ter luta nem dificuldade, porque pensa que a gente vai se entregar para Deus, não vamos ter dificuldade, não, a gente vai ter, só que a gente tem que ser dependente dele, depender dele ao meio, aos desertos, às dificuldades que a gente tem no meio da caminhada. Ainda mais jovens, né, no dia de hoje, é difícil sim servir, mas se a gente depositar, né, a nossa confiança nele, confiar nele em todas as áreas, e não está aqui, essa aqui é a minha dificuldade, eu confio em ti, eu sei que tu vai me ajudar a chegar lá, né. Então, Deus vai nos surpreendendo e vai nos conduzindo pelo caminho que Ele quer. Oh, né? aleluia. Então, a gente não pode botar barreira no meio do... Porque o nosso Deus é maior. A gente bota tanta barreira, a primeira coisa que o jovem pensa é largar Cristo. Né? Mas não é assim. No meio do deserto, tu vai ter experiência com Deus, né? Aleluia. Deus vai estar te sustentando, te guiando os teus passos, né? Então, muita gente que me conhece sabe a forma teve que eu era. comentários aqui que falaram assim, mano, mais comentários positivos, tá? Que lembram de ti na igreja. Lembram de ti na igreja. Eu acho que esse tempo de companheirismo aí com o verdade. pastor Alfredo. Então, essa chama ardia no meu coração e quando eu retornei, essa chama não se apagou, porque eu gosto de estar ali com as irmãs, eu gosto de estar ali na oração, isso, eu fui para o mundo, mas eu voltei, essa chama ainda tem no meu coração, né? Eu vejo a mão de Deus me conduzindo, me sustentando, né? E eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito até aqui. E eu creio que muitas vidas possam ser alcançadas. E o teu testemunho, que às vezes, eu não sou nada, eu não consigo, né? Por que eu estou passando por isso? Eu não, né? A gente bota tantos utensílios, mas a nossa vida é um testemunho vivo que Deus faz, né? Então, a nossa caminhada, quem nos conhecia, por onde a gente passou, a gente viveu, a dizer, olha como Deus transformou a nossa vida, o nosso testemunho, se torna uma né? pregação também, né, irmão? Sim, sim, se torna uma pregação. E a gente tem que ser esse testemunho, né? Para acrescentar. Oh, glória a Deus. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. Eu não sei se você que está acompanhando aí desde o início, você percebeu, mas desde os jovens, os mais novos, até aqui os mais velhinhos, os mais maduros, nós tivemos experiências com Deus que pode te ajudar em alguma situação que está passando. Nós já vimos Deus operar na área financeira, na libertação, né? Deus tratar aí de alguma crise de ansiedade, depressão, algumas dores. Nós estamos vendo Deus fazer coisas assim grandes. Por isso que eu digo que é especial que você esteja e compartilhe essa live, porque, meus irmãos, eu fiquei pensativo agora sobre essa experiência da irmã Luana, em questão, em relação de ter um vício, né? De ter aquele vício no cigarro, e de repente num culto, Deus o tocar e simplesmente chegar em casa, não querer mais nada, ter uma mudança que para muitos radical, Sim. né? Mas que não foi nenhuma imposição, então, mano, não chegou ninguém e disse assim, para. Foi o próprio Espírito de Deus que tirou aquele desejo. Tirou, me libertou espontaneamente. Deus fez uma libertação, né? Aleluia. Um milagre, né? É, algo espontâneo, porque às vezes as pessoas, quem sabe, até olharam, outras pessoas, né, irmão, falam, mas está sendo radical demais, mas como isso? Isso é o Deus que faz milagres em meio ao Aleluia, deserto. glória a Deus, Aleluia. é Então, verdade. quem sabe ali para o mundo, irmão, Luana, mais um número, mais uma estatística de alguém que iria ter uma vida daquele jeito. Mas Deus olhou e disse, não, eu vou reverter esse caso. Todos Aleluia. nós aqui somos frutos de um milagre de Deus.
de uma experiência que Deus teve para nos encontrar. Então eu tenho analisado tanto esses testemunhos, tanto da irmã, tanto dos irmãos que estiveram aqui, e eu só posso dizer uma coisa: Deus está agindo em meio a tanta dificuldade que nós temos na nossa vida. Quem sabe a gente poderia trazer um conteúdo mais questões da palavra, algum estudo, só que nós sentimos, irmãos, de trazermos experiências reais. Talvez você precisava escutar essas experiências, escutar o que Deus tem feito, né, através da nossa vida. E muita coisa a gente tem visto também nos cultos, né, irmão Anderson, irmão Luana? Por exemplo, uma consagração nossa, onde nós estávamos lá todos orando e de repente todos os jovens estavam orando e foram tomados para a glória de Deus, numa oração. E nós olhamos para aquilo e vimos Deus trabalhar, entre tantas outras experiências. Então eu sei, assim, irmãos, de uma coisa: Deus está dando providência para alguém que está assistindo nessa live. Aleluia. Aleluia. Não porque nós estamos aqui ou porque eu e você merecemos alguma coisa, mas porque nós precisamos. Essas experiências nos aproximam mais de Deus e geram em nosso coração mais fé. Aleluia. Elas geram em nosso coração, aleluia, marcas que vamos dizer aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, o que Deus tem feito. Dito isso, lembrado do pastor Alfredo, eu lembro dele contando sobre um pacote de bolacha. Vocês já ouviram essa história? Sim. Já? Então eu vou contar para os ouvintes. Meus irmãos, o pastor Alfredo um dia foi pregar, né? Eu creio que era descendo a Beira-Rio ali, se eu não me engano, né? E aí encheu uma multidão. E eles tinham levado um pequeno pacote de bolacha para umas crianças. Eu creio que assim, umas 3 mãos já acabava o pacote de bolacha. E eu lembro que encheu uma multidão de jovens, crianças ali, de pessoas, e eles foram dar esse alimento. E quando eles estavam ali, né, as irmãs trouxeram: "Bah, pastor, isso aqui não vai dar." Talvez não vai dar para todo mundo, é muita gente. E aí o pastor pegou aquele pacote de bolacha, que estava pela metade já, não estava nem completo, deu graças a Deus e começou a orar. E mandou distribuir as bolachas. E de repente toda a multidão começou a pegar bolacha, irmão. Pegaram, iam lá, pegavam. E não pegavam uma bolacha, eles pegavam a mão cheia de bolacha. E diz então o pastor, contando essa experiência, que o que nós temos que fazer, irmãos, é sentar para ouvir a experiência destes irmãos. Irmãos mais velhos, um conselho para a juventude: ter um irmão mais velho, senta para ouvir o que ele tem para te passar, porque tem muita experiência lá que pode mudar alguma coisa na tua vida. E ele me contando, aquilo ardia em meu coração, porque a gente viu que Jesus fez com os peixes, né? E agora ele com o pão, e agora ele falando da bolacha, meu Deus. E aí aquela multidão disse que pegava, e quando perguntaram: "Todo mundo pegou?" Aí todo mundo respondeu: "Sim, pegaram." Todo mundo tinha pegado a bolacha. De repente eles vão olhar aquele pacote, o pacote estava pela metade, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Tinha multiplicado a bolacha. Né? Então, ao meio a um deserto, Deus multiplicou o que eles tinham ali. Então, veja, até nessa situação, Deus faz alguma coisa. Imagina, alimentou uma multidão e o pacote de bolacha ficou no mesmo nível. Tem algumas irmãs aqui, irmã Viviane, irmã Cristiane, que confirmam a história aqui no nosso chat do YouTube, porque estavam lá. Irmã Viviane, eu creio que estavam lá. Então é algo tremendo de Deus, irmãos. Eu fico impactado com isso. Glória a Deus. E quando eu paro para ouvir os nossos pastores e as suas experiências, eu sinto uma alegria de Deus. E cremos também, irmã Luana, que a nossa juventude vai viver experiências sobrenaturais com Deus. Vai colher experiências em meio ao deserto. Esse deserto deste mundo, né, que traz dificuldade para um moço, para uma moça. Eu tenho certeza que aí, aonde você está, na provação, você está no lugar onde você está, você vai colher, sim, experiências com Deus. Algo vai acontecer na sua vida. Glória a Deus, e ali a irmã Viviane já até confirmou, já. Aleluia. Já confirmou ali nos comentários. E o irmão falando sobre esse testemunho do nosso querido pastor Alfredo, eu me lembro que lá na lavagem mesmo, muitas coisas aconteceram na minha vida, irmãos, que foi lá na lavagem que aconteceu. Lá onde que eu e a irmã Luana trabalhava junto com o pastor Roque.
Não, mas só um pouquinho, né? Vocês dois estavam diretamente com o pastor, né? Estavam Direto, vendo os milagres de Deus. ao lado. Por isso que muita coisa acontecia. Ah, meu Verdade. Então, irmão Nicolas, dessa questão que a bolacha, né, deu para todo mundo ali, eu me lembro de uma situação que aconteceu lá na lavagem, da tia Rose, né, a parente da irmã Luana, que, irmãos, eu levava um potinho de vianda que dava somente para mim. Né? Meu A Deus. gente levava nossas viandas, tudo, nosso Era o alimento. almoço, era o Nosso almoço. almoço. E naquele dia eu servi pouco para mim. Servi pouco, peguei e levei para mim pro serviço. E a tia não tinha levado o almoço. Né? E aí ela preocupada que não tinha o que comer, não sabia o que ela ia comer, e ela se encolhia pro cantinho e ficava quietinha lá, irmã Luana, sabe como é que é? Se escondia e ficava lá. E eu fui para o escritório, onde a gente almoçava, e eu, Deus, eu só tenho esse alimento. Comecei a orar e pedir para Deus, Deus, que mesmo sendo pouco, que venha sustentar tanto a mim quanto a tia Rose. E eu chamei a tia Rose pela janela, tia Rose, vem comer, vem almoçar, eu reparto a minha comida. E reparti com ela, mano. E a gente comeu. Depois... Algo que dava só para uma pessoa. Que dava só para uma pessoa. Né? E aí eu peguei... Só que a minha fé também estava pouca. Porque eu estava duvidando, será que realmente vai sustentar? Né? Porque é pouco. E aí eu, depois de orar, né, reparti a comida, depois de a gente almoçar, eu chamei a tia Rose. Ô, tia Rose, tá tudo bem? Sustentou? Ela, sustentou, já tô cheia. Tô cheia. Pra te ver que quando a gente entrega na mão de Deus, Deus, ele providencia tudo. Né? Ele dá a providência de tudo. A tia Rose, ela não tinha o alimento, né? Graças a que ele era pouquinho, mas já sustentou, né? Sustentou tanto a mim quanto a ela. Então, mesmo Não que... precisou nem repetir, então. Exatamente. Glória a Deus. Né? Exatamente. Numa servida já foi suficiente. Então, são experiências, irmão Nicolas, que Deus nos dá para ver o quão grande é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. O quão grande é o poder, né, que está sobre Ele, que Ele tem, né, sobre nossas vidas. Então, que a gente possa entregar tudo na mão de Deus. É verdade. Eu vejo, irmão Anderson, eu tava analisando aqui. Só que assim, irmãos, este nosso tema é recém a primeira parte, tá? Nós iremos ter mais uma parte. Só que nós vamos trazer irmãos aqui, irmão Anderson, que também tem umas experiências com Deus, assim, extraordinárias. Então, nós vamos ter mais programações, né, da sede diária Vila Gaúcha. Então, fique ligado, irmãos. Nós vamos trazer experiências novas. Eu creio, assim, irmãos, eu olho para cada irmão, assim, tanto lá na nossa área, e eu olho para ele, até falei, irmão, no culto da juventude, quanta experiência será que não tem naquele obreiro? Quanta coisa Deus fez, que nem tem o irmão, seu pai lá, né? Que ele cuidava do culto no lar, das visitas. Eu olhei para ele no sábado e falei, meu irmão, quantas experiências não tem deste culto? Quantas coisas Deus nos fez? Quantas pessoas Deus não libertou? Quantas pessoas Deus não salvou? Quantas pessoas Deus curou, irmãos? E tem, né, irmão? Então ele já é um candidato. Glória a Deus. Então eu creio, meus irmãos, que a juventude, ela precisa ouvir a experiência, né, dos nossos irmãos mais velhos. Por quê? Porque isso precisa ser passado. Imagina, Deus fala para Moisés, olha, faz assim, vai lá e fala ao faraó, porque eu vou fazer algo que vai ser contado além dos seus filhos, os filhos dessa geração, e assim prosseguirá. Então essa experiência, ela tem que ser repassada. E isso vai tanto mudar a fé de alguns jovens, quanto também mover muita coisa no meio da juventude. Exatamente. Oh, só para aleluia. dar uma palhinha sobre a questão dos testemunhos que o meu pai tem, um dos testemunhos, irmão Nicolas, que eu via quando eu era criança, só para dar um comentário, quando eu era criança, eu via assim, eu até participava das escolinhas, assim, dominical, essas coisas assim, ia com ele nos levava, e eu vi através da vida do meu pai que Deus tem uma grande obra na vida dele. Porque era madrugada, irmãos. Era de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Ia, às vezes, direto pessoas lá em casa batendo na porta. Jair, tem uma pessoa endemoniada. Nos ajuda.
tem uma pessoa endemoniada em tal lugar, vamos lá expulsar. Ele levantava, botava sua roupa 2, 3 horas da manhã, ia com mais alguns irmãos e iam expulsar demônio. De madrugada, tava dormindo, Meu Deus Deus. mandava os irmãos, já acordava e ia pra expulsar demônio. Já vi, tinha que estar no, que nem eu falei, tinha que estar no hora aquele dia. Sim. Meus irmãos, infelizmente o nosso horário ele é corrido, né? Nós tínhamos uma programação, nós queremos trazer então essa parte 2. Fique conosco, né? Continue acompanhando as lives da Superintendência. Aqui nós temos alguns comentários, infelizmente não conseguiremos ler todos, mas que Deus abençoe. Teve gente do Paraguai, pelo que eu vi aqui, Deus abençoe. E eu creio que Deus vai fazer algo através da nossa vida, através da sua vida, para ganhar almas. Tudo essas experiências servem, meus irmãos, para ganharmos almas com Jesus. Aleluia. Este pastor é o pastor Alfredo, da área Vila Gaúcha. Pastor Alfredo, da área Vila Gaúcha. A irmã perguntou ali. Então, meus irmãos, que nós possamos ser canal de Deus para alcançar essa geração, você moço, moça, senhor, senhora, irmão, irmã, que você seja um canal de Deus, ouça a palavra do Senhor, compartilhe a experiência que você tem, porque Deus quer gerar no coração de alguém, acrescentar mais fé. Então, o que você tem pode sim ser compartilhado. E para encerrarmos, geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe, meus irmãos. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos.